Amém? Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Esther, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Eu quero também trazer um abraço da Rejane, para os irmãos. Infelizmente, eu creio que alguns sabem, né? Ela está aqui pedindo, tá bom, arrume o seu cabelo. Isso foi a Rejane que falou. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Mas eu quero trazer um abraço da Rejane. Melhorou? Tá. Melhorou, amor? Deixa eu mandar aqui. Melhorou? Eu já quase não tenho cabelo. Se tiver bagunçado, aí já era. Mas eu trago um abraço da Rejane. Vocês sabem, a Helena, ela está ainda naquele processo de recuperação, né, de uma situação que ela tem, mas ela vai ficar bem para a honra e glória do Senhor. Tem um delay, né, ela não sabe que eu falei, né, que é para arrumar o cabelo. Então, quando ela descobrir lá, ela vai mandar aqui, já está arrumado, está lindo. Meu amor, lindo. Tá, um abraço para você também, um beijo. Desculpa, gente, atrapalhar um pouquinho aí. Esther, capítulo 4, verso 13. Você achou? Quem achou pode dizer, eu achei. Maravilha. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta, melhor dizendo, é que fostes elevada rainha. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, peça para o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e ministrar aquilo que é o propósito, o desejo dele para a sua vida nessa noite, nesse aniversário, nessa comemoração de 23 anos dessa igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, sustentou essa igreja, sustenta a vida do pastor Renato, da sua família, da sua equipe ministerial. É o Senhor que tem sustentado a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, porque esses 23 anos foram marcados sempre pela presença do Senhor no nosso meio. Enquanto estávamos louvando, ou pregando, ou fazendo qualquer outra coisa, a graça do Senhor sempre inundou os nossos corações, sempre encheu esse lugar. E eu tenho certeza que continua assim, no momento em que o Senhor está falando através do teu servo, o pastor da igreja, através daqueles que também ministram aqui nesse lugar. E eu peço que pela tua misericórdia não seja diferente essa noite. O Senhor possa continuar falando aos nossos corações e ministrando a tua boa vontade e transformando e fortalecendo o nosso coração em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Essa igreja é uma igreja maravilhosa, sabe? Quando a gente pensa em igreja perfeita, a gente também pensa na igreja de Goiânia. Perfeita, como foi dito aqui, não por ter pessoas perfeitas ou por ser uma igreja perfeita na sua programação. E o Ara, Deus abençoe. Bom demais. Eu vou vendo uns assim, vou lembrando o nome. Mas muito bom. Mas perfeita, porque aquele que é perfeito age em nós e através de nós, muitas vezes na nossa simplicidade. E eu creio que é tão importante a igreja voltar à simplicidade. Nós, às vezes, estamos ficando sofisticados demais, e eu creio que Deus precisa trazer sempre essa simplicidade ao nosso coração. A simplicidade do reino de Deus, as coisas simples do Evangelho.
podemos fazer coisas extraordinárias. Não tenho absolutamente nada contra divulgação nas redes sociais, fazer culto online. Isso tudo é bênção, gente. A gente pode usar e deve usar para a honra e glória do Senhor. Podemos modernizar o templo, podemos modernizar as nossas programações, mas nós não podemos perder a essência do Evangelho do Senhor Jesus. E é basicamente sobre isso que eu quero falar, sobre esse texto. É um texto bastante conhecido de alguns, da maioria de nós, daqueles que estão na igreja há algum tempo. Eu creio que nós conhecemos a história de Esté. E a história de Esté, o livro de Esté é um livro bastante interessante, porque ele é um livro em que não se fala a palavra Deus, não se tem o termo palavra Deus nele. E aí você pensa, poxa, podia tirar esse livro da Bíblia? A Bíblia fala de Deus, e o livro de Esté não tem a palavra Deus, Senhor, não tem. Então podia arrancar esse livro da Bíblia, não faz sentido ele estar aí, mas faz todo sentido, porque nós vemos a ação de Deus o tempo todo aqui nesse livro. Todos, eu creio que a maioria sabe que Esté, ela foi elevada à condição de rainha num concurso de Miss, né? Um dos primeiros concursos de Miss que se tem conhecimento. O rei despachou a sua mulher, mandou embora e fez um concurso para eleger uma nova rainha. E Esté foi eleita, foi escolhida. Só que Esté tinha um segredo. Ali o pessoal, Neuza, Maria, todo mundo ali, Deus abençoe vocês, Deus abençoe aí, oh, coisa boa. É pretinha você? Que coisa boa, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí Esté foi chamada para dentro do palácio, ela tinha um segredo consigo. Ela fazia parte de um povo que estava cativo naquela região. O imperador, o rei, o soberano, o Assuero, havia dominado sobre os impérios que antecederam ele. E ele era o cara daquela época, era o cara mais poderoso do mundo daquela época. E Esté fazia parte de um povo que estava cativo na região onde Assuero mandava. E aquele povo era o povo judeu. Era um povo que já estava cativo há algum tempo, separado das suas famílias. Esté, inclusive, vivia longe dos seus familiares. Ela foi adotada porque ela estava distante da sua família paterna, materna. E ela foi adotada por esse homem, a gente não sabe qual a relação, se ele era um tio, um amigo. O fato é que Mordecai, quem fala o que nós lemos aqui, é o pai adotivo de Esté. Determinado momento, ela depois de elevada à condição de rainha, o rei resolve também elevar a segunda posição no reino, um cara chamado Amã. Amã era um cara mau, um cara sem escrúpulo, um cara complicado. Eu fico pensando em Amã como um cara careca, assim, que trabalhava num local lá do judiciário da época. Eu penso assim no Amã, né? Eu penso no Amã, penso assim, ele era careca, tenho certeza, não é possível. E ele foi elevado a um cargo muito importante pelo rei. Era uma espécie de assessor, segundo homem, braço direito, mão de ferro, sei lá o quê. Ele era um homem muito importante. Só que ele era soberbo, extremamente vaidoso, arrogante, complicado. Mas diz a palavra de Deus que todas as vezes que ele saía do palácio em direção à rua, todas as pessoas se curvavam diante dele. Ele era o segundo homem mais importante, mas tinha um que não se curvava. Quem era esse homem? O pai da Esté, Mordecai. Mordecai fazia isso de propósito. Ele estava ali na porta do palácio, ele ficava na porta do palácio. Ele não tinha acesso ao palácio, a sua filha, nada disso. Então todo mundo se curvava e Mordecai ficava em pezão aqui. Ele passava, e diz o texto sagrado que aquilo foi irritando Amã, foi chateando Amã, foi deixando ele extremamente nervoso, ao ponto dele chegar em casa um dia e dizer assim para sua mulher, eu não sei como é que ele chamava, mas não devia ser amor, porque um cara desse não chama mulher de amor. Mulher, você, eu não consigo mais dormir. De que me adianta ser tão poderoso, ter tanta honra, e aquele homem que é um escravo,
Um homem que está cativo, o povinho dele, cativo aqui, fica em pé, não se prostra diante de mim. De que me adianta ter poder sobre tudo e não ter poder sobre ele? E esse é um grande problema de qualquer homem que tenta ser um imperador, ditador. Esse é o problema de todo ditador. Ele consegue obrigar você a fazer muitas coisas que você não quer, mas ele não consegue fazer você concordar com ele. Você só concorda se você quiser, mas você não concorda. Tem gente que faz coisas até porque é obrigado a fazer, mas uma coisa que ser humano nenhum consegue é fazer o outro concordar à força. E Mordecai fazia aquilo de propósito. Tudo que vai acontecer daqui para frente é resultado da postura de Mordecai de não se dobrar. Amã fica tão furioso que ele planeja acabar com o povo de Israel. Ele pensa assim: eu vou matar Mordecai, mas eu não vou matar de qualquer jeito esse homem. De repente eu mato ele e vai surgir ali um grupo, alguém parecido com ele. Então eu vou acabar com todo esse povo judeu. E esse povo era numericamente insignificante, irrelevante. Ele chega até Assuero e fala: Assuero, eu fiz aqui um decreto para que em determinado dia você nos autorize o exército, matar um povinho que está aí com a gente. Assuero estava lá preocupado com esse povo, quem era, judeu, queria nem saber. Ele foi lá e assinou o decreto, pegou o anel e pá, selou. Quando o rei fazia isso, ele não podia voltar atrás, porque os soberanos daquela época, eles tinham uma condição quase que divina, para muitos até divina. E um Deus não volta atrás numa decisão. Um homem perfeito não volta atrás numa decisão. Não, ele tem que manter a decisão. Então, quando Amã teve aquela carta, ele pensou o seguinte: está resolvido, é uma questão de tempo. E ele mandou aquela carta rodar toda a extensão daquele grande império. Em determinado momento, Mordecai recebe aquela carta. Ele recebe a carta e quando ele lê, ele vê que ali existe uma condenação, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel, todo o povo judeu. E qual é a postura de Mordecai? Mordecai vai para a frente do palácio, rasga as suas roupas, se curva e joga cinzas na cabeça e começa a orar e suplicar a misericórdia do Senhor. Essa é a postura dele. Sua filha está no palácio, já vivendo há algum tempo, a sua filha adotiva. Ela já está há algum tempo ali acostumada àquele palácio. Ela não tem consciência do que está acontecendo, mas ela fica sabendo que o seu pai estava na entrada do palácio, sem roupas, jogando cinza na cabeça. E diz o texto sagrado, se você ler, antes do capítulo 4, diz que no início do capítulo 4, que ela se amargurou, se angustiou, por causa da condição de Mordecai. E ela chama alguns dos seus empregados e envia para Mordecai, que é o seu pai, roupas, alimento. Ela leva isso para Mordecai. Quando aquelas pessoas que foram amando de Esté chegam diante de Mordecai e entregam as roupas, entregam aquelas coisas que ela tinha mandado, Mordecai rejeita. E por que Mordecai rejeitou? Porque nesse texto nós vemos um total desconhecimento de fatos. Esté, por mais que fosse uma mulher cheia de boa intenção, escolhida por Deus, fizesse parte de uma igreja perfeita, ela estava alheia à necessidade daquele tempo, daquele momento. Ela estava alheia àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ela não fazia noção, ela não tinha noção. E por mais que fosse uma boa pessoa, com boas intenções, ela não estava a par do que estava claro. Isso acontece conosco às vezes. Às vezes nós achamos que por estar numa capital como Brasília, como Goiânia,
estarmos em um local onde nós temos conforto, em uma igreja onde a gente tem um relativo conforto para servir ao Senhor. Nós achamos que essa é a realidade do país inteiro. Nós achamos que essa é a realidade do mundo afora. Nós nos acostumamos com o conforto. Nós nos acostumamos com o bem-estar. Nós nos acostumamos com o culto, com a liturgia, com as coisas que são feitas, com as programações, com o evento anual, com a agenda anual. Nós nos acostumamos com os retiros. E louvado seja Deus por isso. Mas isso não pode dominar a nossa visão. A igreja não se resume a isso apenas. Ao que está acontecendo aqui. E às vezes nós erroneamente, fazemos como Esther. Eu vou ajudar, então eu vou mandar uma cesta básica, eu vou mandar roupa, eu vou mandar alguma coisa para resolver o problema que eu estou vendo. Mas o problema que eu estou vendo não é o problema que está acontecendo. É muito mais profundo. Esther estava cheia de boa intenção, mas a sua ação foi totalmente inócua, desnecessária. Levar roupa para o seu pai, Mordecai, não resolveria o problema, não era esse o problema. E eu não estou condenando a gente distribuir cesta básica, ajudar, de forma alguma, mas esse não é o maior problema do mundo. Está longe de ser. Quando eu preguei esse texto no nosso congresso, eu perguntei quantas pessoas ali tinham nascido no Evangelho. E eu fiquei surpreso que a igreja praticamente toda, quase todos tinham nascido no Evangelho. E assim, aqui eu não conheço todos, mas quantos aqui se converteram assim, depois dos 20 anos de idade? Antes, só para ver, porque Maranhão, quem converteu antes, nasceu na igreja. Aqui está mais ou menos equilibrado. Eu nasci na igreja, eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto. E se tivesse, eu acho que eu teria nascido na igreja mesmo, ali, no templo. Porque eu venho de uma família, meu pai se converteu aos 27 anos. Eles se converteram na Nova Vida lá em Brasília. E eu desde então faço parte dessa igreja. Nasci na Nova Vida, fui criado, eu fui batizado na igreja. Meus irmãos foram criados, batizados. Todos nós hoje somos cristãos, servimos ao Senhor, amamos o Senhor. E achamos às vezes que a realidade de todo mundo é assim. Mas não é essa. A realidade de todo mundo não é a mesma realidade que nós temos. Mas os nossos olhos podem estar como os olhos de Esther, mal acostumados, diante da real necessidade que está à nossa frente. Eu tenho pregado na nossa igreja, e eu falo aqui com os irmãos, que a igreja dessa década de 2020 para frente, a igreja pós-pandemia, ou ela vai se tornar uma igreja missionária, ou ela vai deixar de existir. Ou ela se torna uma igreja que entende o seu real propósito, ou ela vai deixar de existir. Porque a gente vive nos grandes centros, isso lá em Brasília, aqui, Rio, São Paulo, um excesso de opções de igreja. A gente muda hoje de igreja por qualquer motivo, o louvor não ficou bom, não vou nessa igreja mais não. Eu achei que eles tirarem dó maior, deveria ser si menor. Eu achei que o tom não ficou agradável. Eu acho que a publicação não está boa. Essa igreja está muito acanhadinha na publicação, nas redes sociais. A igreja não tem nem TikTok ainda. Que coisa, que igreja brega, ultrapassada. Às vezes, nós estamos vivendo, porque a gente tem muita opção. Você sai daqui, vira a esquina, tem a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, a igreja do Espírito Santo, a Nova Vida, a Assembleia, e todas são maravilhosas. Eu não estou criticando nenhuma delas, nem nós mesmos. Mas se a igreja do nosso Senhor Jesus, desses últimos tempos, não se tornar uma igreja missionária, ela vai desaparecer. Ou ela vai virar apenas um grupo social que se reúne de vez em quando. Ou uma franquia. Mas a igreja desses últimos dias é uma igreja que sai para fora. É até redundante.
Mas é uma igreja que sai das quatro paredes, que precisa. Uma igreja que precisa estar sensível ao clamor daquele que ainda não tem Jesus. Eu passei uma experiência muito interessante aqui em Goiânia. Ainda no começo da igreja, lá em 2002, 2001, a igreja ficava na Rua 90, ali no setor sul. Eu acho que hoje é uma casa de enxovais, não sei se mudou, né? É ali, perto do Maria Auxiliadora. E eu morava naquela rua, num prédiozinho ali, eram apartamentos imensos, sempre mostrei em apartamentos muito grandes, 64 metros quadrados. Era sala, cozinha, quarto, 64, acho que era contando com a garagem, escaninho, contando, era sala, cozinha, e banheiro e quarto. Isso era uma mansão. A gente morava ali. Também não tinha filho, né? Para que uma casa grande ficar se limpando. A gente morava do lado da igreja, ia a pé. E eu me lembro que em determinado dia, uma senhora, ela bateu às 3 horas da manhã lá no meu apartamento. Eu estava até nesse dia recebendo visitas, meus pais estavam lá, eles dormiam, a gente dormia assim meio que no chão e tal. E aí ela bateu a porta, quando eu abri, estava com pijama, abri, foi Dona Luzinha, ela falou, vizinho, eu sou da área da saúde e eu estou infartando, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, não, tudo bem, eu estou indo aí na sua casa. Aí ela voltou para a casa dela e eu fui colocar uma calça e uma camiseta, assim, para não sair daquele jeito. Quando eu cheguei na sala dela, ela já estava caída no sofá. E o pessoal estava dando manutenção no elevador, eu morava no 6º andar, eu tive que levá-la os 6 andares, né? Coloquei ela, na época, no carro dela, não tinha carro na época, ela estava com a chave do carro na mão, peguei, coloquei, sentei ela mais ou menos, ela oscilava entre estar totalmente desacordada e gemendo assim um pouquinho, e levei ela para o Hospital Santa Helena. Eu acho que acontece essa história várias vezes. E aí, quando nós chegamos lá no Santa Helena, ela estava infartando, graças a Deus, ela recuperou, ficou bem, uma bênção, tal. Mas o nosso jantar depois, o nosso almoço, sei lá, ela convidou a gente, fez um jantar de gratidão. Ela falou um negócio que marcou o meu coração. E marcou tanto que toda vez que eu prego sobre isso, eu falo disso. Dessa história. Ela falou assim, vizinho, quantas vezes eu estive deitada aqui e eu não conseguia dormir por causa da angústia no meu coração. E ela morava do lado de mim, do meu lado. A divisão entre o meu apartamento e o dela era uma parede. E eu fico pensando que às vezes eu fico tão insensível. Porque eu achava que todo mundo estava dormindo bem como eu. Roncando bonito, em berço esplêndido. Mas do meu lado ali, a poucos centímetros, tem alguém que não consegue dormir por causa da angústia no coração. E se eu não me tornar sensível a essa realidade, qual é o motivo de eu estar aqui? Nenhum. Nenhum. Se o Espírito Santo não tocar no meu coração, é por isso que nós estamos no Projeto Sertão. O Projeto Sertão, gente, não é, a gente está fazendo, não é fazendo bonito, alguma coisa, não, estamos fazendo porque é vontade de Deus e há uma imensa necessidade. As cidades que têm uma igreja nenhuma, boa parte das cidades que ficam ali no norte de Minas, sul da Bahia, sul do Piauí, sul do Sergipe, em Tocantins, sul do Maranhão, pegando um pedacinho lá do norte de Goiás, muitas dessas regiões, que a gente chama de sertão brasileiro, tem municípios inteiros sem nenhuma igreja evangélica. E parece que às vezes eu acho que todo mundo está igual eu. Eu posso ir na igreja que eu quiser, o dia que eu quiser, eu posso ir uma vez por semana, se eu não quiser eu vou uma vez por mês, é tranquilo, está acessível a mim, mas não está acessível a todos. Tem muita gente morrendo, indo para o inferno. A cada 3 segundos alguém morre e a maioria vai para o inferno. Nós precisamos, essa igreja, ela precisa sempre resgatar o seu coração missionário. A paixão pelos perdidos,
o amor por aqueles que estão indo para o inferno, porque não tem jeito, a pessoa pode ser uma pessoa legal, pode ser uma pessoa divertida, pode ser uma pessoa bacana, que faz muita coisa boa, mas se ela não entregou a sua vida a Jesus, ela está morta, e ela está condenada ao inferno, e ponto final. Não existe remédio para ela, não existe uma outra solução, a não ser a manifestação, a mobilização da igreja, para levar o amor de Jesus a essa pessoa. Não existe outro plano no planeta. Não existe. Deus levantou a cada um de nós com essa incumbência. Eu já devo ter falado, eu não estou velho, né? O bispo Antônio fala que depois de certa idade você repete a mesma coisa e todo mundo tem que fingir que é a primeira vez. Mas eu não estou ainda com a idade do bispo Antônio, mas eu peço que você finja que é a primeira vez. Eu me lembro que uma vez eu estava vindo de casa, e aí eu estava ali no Garavelo, e um tanto de moto, gente, eu não sei se eu contei aqui em outro lugar, um tanto de moto do meu lado. Eu acho que Goiânia é o lugar que mais tem moto no país, né? Eu não sei se perto, talvez só para o Rio de Janeiro. Muita moto, muita moto, muita moto. E eu parado ali, muita gente parando dos lados, eles vão ficando juntinho um do outro. E por um segundo, por um minuto, eu pensei assim, meu Deus. Primeiro que moto é um pouco perigoso, né? É um veículo perigoso. A pessoa às vezes sai de casa e não consegue voltar, ou volta todo quebrado. Mas eu pensei assim, falei, Senhor, será que todos esses aqui já ouviram falar de Jesus? Será que cada ser humano que está aqui sentado nessa moto já ouviu falar do amor de Jesus? E de certa forma me deu um desespero, que eu falei, o que eu estou fazendo por eles? O que eu tenho que fazer por eles? Por essas pessoas? Por esses que estão perto de nós? E aquilo me trouxe uma certa angústia, porque eu pensei, Senhor, será que eu estou fazendo o que precisa ser feito? Eu me lembro que uma vez sentado ali atrás, um dos irmãos não está mais entre nós, falou, Josué, você tem certeza que você é pastor? Porque não parece. Parece que você é missionário, evangelista, tudo menos um pastor. Mas a Bíblia diz que nós, pastores, devemos fazer o trabalho de um evangelista. Foi a mesma coisa que aconteceu com os ciganos na época, quando eu estive num congresso e disseram que a comunidade cigana não era evangelizada. Aí eu estava ouvindo uma reportagem, e a reportagem dizia que a segunda maior comunidade cigana ficava aos arredores de Goiânia. E eu tomei uma surpresa, porque eu nunca tinha visto um cigano em Goiânia. E se tinha visto, eu nem sabia que era cigano. Aí eu falei, Deus, pela sua misericórdia, me ajuda a levar o evangelho para esse pessoal. E durante dois anos, nós fizemos um trabalho tanto em Goianira, como lá em Bela Vista, com alguns ciganos, pregando o amor de Jesus, falando da graça do Senhor Jesus para eles. Às vezes a necessidade está do seu lado e você e eu não queremos ver. E aí nós fazemos o que Esther fez. Eu vou levar uma roupa. Eu vou levar uma comida. Eu vou levar uma cesta básica. Amém, continue fazendo isso. Mas o problema não é esse. Esse é o menor problema. Alguém perguntou para mim, qual é o projeto social que nós fazemos lá no sertão? Fazemos muitos. Fazemos impactos de saúde, ajudamos, nós estamos agora precisando de carteira, eu até já consegui, preciso levar carteira, porque a gente está dando aula de reforço para criança, para adolescente, para jovem. Não, isso tudo, mas esse não é o objetivo principal. Isso tudo é importante, mas o mais importante é levar a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Porque não adianta eu ir ali e levar uma cesta básica para a pessoa durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E após 20 anos ela morrer e passar a sua eternidade no inferno. Sem nunca ter tido a oportunidade de dizer sim ao Senhor Jesus. Eu tenho falado isso lá na Asa Norte. Que a diferença dos irmãos da década de 60, de 60, 70, para a nossa geração, é porque a igreja está passando por um tempo de esfriamento do poder de Deus sobre nós. Nós temos tido pouco poder. E eu tenho buscado de Deus o porquê dessas coisas. E eu entendo que um dos motivos, talvez o principal motivo, é porque a igreja foi perdendo com o passar do tempo a sua real vocação. Os meus pais na fé, os meus pais biológicos, eu me lembro que a gente, domingo, lá na década de 80, 90, domingo a gente saía da igreja, primeiro a gente ia para a igreja em jejum. Algumas coisas eram diferentes.
Eu achava que era pecado ir na igreja uma vez por semana só. Eu achava que era pecado. Para mim isso era um pecado. Nós chegamos a morar a 33 quilômetros da igreja e a gente não tinha carro, dependia de ônibus. E tinha culto domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, sexta-feira e sábado à juventude. E era inconcebível na minha mente perder um desses cultos. Era inconcebível. Era anormal. Eu tinha que estar ali, eu era um jovem. Eu só estudava, trabalhava. Estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite eu fazia o quê? Vou para a igreja. 33 quilômetros, 2 horas e 40 para chegar em casa. Tinha que pegar 2 ônibus lá em Brasília. Quando era domingo, a gente comia rapidão. A gente almoçava rápido. Por que a gente almoçava rápido no domingo? Porque à tarde a gente tinha que evangelizar, levar folheto, pregar na rua. Várias vezes eu vi meu pai com uma caixinha de som. Nós temos tanta caixa boa, mas uma caixinha ruim. Aquelas caixinhas Watson que falavam assim, Deus onda, Deus nessa noite, Deus está abençoando. E a gente ia para o meio da rua. Eu me lembro de um dia, a gente estava chovendo. E meu pai parou debaixo de uma marquesa e começou a falar do amor de Deus para as pessoas. E eu falei, que é o sentido disso? Ninguém parava para ouvir. Até que alguém chegou com um guarda-chuva. E ficou ouvindo meu pai pregar. E no final, meu pai fez uma oração, essa pessoa confessou Jesus. Naquele dia chuvoso, eu nem sei onde ela está, mas nós estávamos pregando o Evangelho do Senhor. Só que foi passando o tempo, a gente foi ficando sofisticado demais, a gente pensa que se mandar uma mensagem no WhatsApp, já está bom demais. Está bom, mas não demais. Por isso nós temos pouco poder. Porque o poder não é para fazer uma igreja bonita, o poder é para proclamar. Há algumas coisas de que Deus não abre mão, que são dele, que é o reino, o poder e a glória. Pois teu é o reino, o poder e a glória. E ele resolve compartilhar essas coisas conosco. E porque ele resolve compartilhar o seu poder, que é dele, que ele não precisava compartilhar com ninguém, porque ele resolve compartilhar com o Josué, com o pastor Renato. Ele diz, eu vos dei poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e absolutamente nada vos causará dano. Mas em que contexto está isso? Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Em que contexto está essa manifestação de poder? A Bíblia diz, recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. O poder é para isso. Hoje de manhã eu falei lá em Brasília, mas só o pessoal de Brasília, porque só eles precisam disso. Eu vou repetir porque eles estão aqui, eles precisam ouvir disso. E o que eu falei foi o seguinte, você não precisa de poder para vir uma vez por semana na igreja. Você nem precisa pedir isso, porque o poder é para proclamar. Se você quer proclamar, se você quer levar o evangelho a outras pessoas, se você quer sair das 4 paredes, comece a buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Se não, não perca o seu tempo, porque não virá sobre a sua vida. Viu, gente? Estou puxando a orelha do pessoal de Brasília, tá? Esse pessoal, vocês criam tipo. Graças a Deus aqui não precisa disso. Eu estou falando, chovendo no molhado, foi um tempo perdido. Perdi quase 1 minuto falando isso. E é interessante que eu quero terminar, que a fala de Mordecai é a fala de um pai. E eu não iria pregar essa mensagem hoje. Eu tinha separado uma mensagem daquelas de mel e florzinha. Porque eu falei assim, eu não tenho direito de falar uma mensagem dura no aniversário da igreja de 23 anos. Só que eu não consegui. Eu vim com ela o tempo todinho. Aí eu cheguei na igreja, eu falei, não é isso que Deus quer que eu fale. E para subir aqui para falar minha coisa que agrada o meu coração, né? Porque de repente não agrada você, não vai agradar você, você veio para ouvir a voz de Deus. Eu falei, eu vou falar isso aqui. É um pouco duro. Mas eu estou falando aqui como na mesma condição talvez de Mordecai. Mordecai está advertindo alguém que ele criou, que ele cuidou. Durante um período da vida,
Esté foi cuidada por Mordecai. Agora, ela já tem a sua independência, ela vive no palácio. Ela já é uma mulher, ela já é adulta, ela já tem as suas responsabilidades. E vem aqui Mordecai e dá uma dura lição, mas extremamente necessária. Primeira coisa, Mordecai respondeu assim: primeiro, Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. De certa forma, ele está dizendo: Esther, a responsabilidade também é sua. Não imagine que é porque você vive numa outra condição, que você não tem a responsabilidade dessa situação. Não é porque você está bem, que essas coisas não vão alcançar você. E o pastor Renato falou uma coisa muito importante aqui no momento do expediente, que às vezes nós achamos que a tragédia só acontece com alguém que está distante de nós, com o filho do vizinho, com o filho do amigo. E quando a tragédia bate à nossa porta, as tragédias do mundo moderno batem à nossa porta, nós perdemos, ficamos em crise. Mas o conselho e a palavra de Mordecai é: não imagine que você não faça parte desse processo também. Você tem responsabilidade nisso, e você está envolvido nessa questão também. Eu penso assim, talvez não deve existir sentimento pior para um pai ou uma mãe que foi cristão a vida inteira e ter que imaginar que um dia na eternidade eles estarão em locais distintos. Eu fico pensando que não deve ter um sentimento pior hoje, assim, para um pai e para uma mãe. E eu imagino que se nós passamos por essa condição, que é inevitável para muitos, e muitas vezes, não vai faltar oração, clamor, busca de Deus, até que o milagre seja feito. Amém? Mas às vezes nós achamos que pastor, é o seguinte, eu só vou na igreja de vez em quando, porque esse é o meu jeito de ser. Mas o seu filho está aí ao seu lado. E ele está vendo você. Ele não está apenas vendo você. Seu filho sabe o que move o seu coração. Eu costumo usar esse exemplo. Se eu já usei aqui de novo, me perdoe, faz de conta que é a primeira vez. Mas às vezes você vê um moleque que foi criado junto com o pai na igreja. Os dois iam para a igreja. Em determinado momento, o menino decide, fala: eu vou seguir minha vida, tchau igreja, tchau gente. Aí você entra no Instagram do menino, o menino está com 18 anos de idade, final de Fla-Flu, o moleque está com a boné do Flamengo, camisa do Flamengo, tênis do Flamengo, calça do Flamengo, bandeira do Flamengo, cantando o hino do Flamengo, no estádio do Flamengo, junto com o pai e longe da igreja. E eu fico pensando assim, esse pai soube discipular o filho. Amém, né? Amém. Ele soube discipular. Por quê? Porque ele passou para o filho exatamente o que ardia no seu coração. E o filho entendeu aquilo. O filho entendeu que o Flamengo estava em primeiro lugar. O Flamengo era mais importante. A igreja era um detalhe. Eu digo o seguinte, eu aprendi a amar a igreja, não foi num curso bíblico, não foi num retiro, não foi num treinamento de líderes, de obreiros, não, eu aprendi a amar a igreja simplesmente convivendo com meu pai. Eu aprendi muita coisa da Bíblia com outras pessoas que não meu pai. Mas a amar a igreja eu aprendi na marra. Era impossível a gente faltar um culto. Meu pai acordava a gente todo domingo às 7 horas da manhã para assistir o programa do Jim Swaggart. Antes tinha o Rex Humbert. A gente assistia Rex Humbert, depois Jim Swaggart. E eu me lembro do Jim Swaggart pregando lá no Peru. Ele começava a cantar, tocando o piano. E milhares de pessoas se convertendo, aquele negócio enchia o meu coração. Enchia o meu coração ver aquilo. Eu acordava contrariado, porque domingo não é hora de acordar às 7 horas, né? Dia de acordar às 7 horas, pai. Eu acordo a semana inteira, eu estava de manhã, domingo é um pouquinho mais tarde. Eu falei, não, todo mundo aqui, a gente ficava lá assistindo, o programa era em inglês, o tradutor, a gente mal sabia ler. Eu tinha 7, meu irmão 5 e minha irmã 3.
E a gente, os três olhando, eu fico imaginando. Por isso meu irmão sabe inglês hoje, fala bem pra caramba. Eu acho que ele teve que aprender na marra, olhando lá, ele não sabia ler. E ali, ok. E a gente sentava ali, aquilo ali era o começo do culto. Era o esquenta para o culto. Depois do esquenta, a gente tomava café da manhã, algumas vezes, porque a gente ia em jejum, mas quando a gente era criança, tomava café. Tomava o café da manhã e ia para a escola dominical. Ia para o culto da manhã. Depois voltava, ia para o culto da noite. Eu já fui para a Nova Vida da Ceilândia, dentro de um ônibus com meu pai, para um culto de quarta-feira, e não tinha ninguém na igreja. Só eu e o meu pai. Eu fiquei na porta para vigiar, porque lá era um pouco perigoso. E meu pai pregou 30 minutos para ninguém. E eu ficava olhando. Eu falei, gente, se tem uma coisa que eu não vou ser quando for grande, pastor. Eu acho que falta alguma coisa no pastor. Mas meu pai era incapaz de ver um culto começando, deu 8 horas, falar, não gente, não vem ninguém, meu filho, vamos voltar, vamos chegar mais cedo em casa, vamos pegar um ônibus mais vazio. Não. A gente saía de férias, eu me lembro que a gente não tinha muito dinheiro para viajar, então a gente ia assim para locais perto, para casa de um parente, um amigo e tal, e aí às vezes era domingo. Eu me lembro que uma vez meu pai chegou numa cidade, era um domingo, e eu não sei por que motivo, a única igreja da cidade estava fechada, domingo de manhã. Era uma igreja batista, mas tinha um caseiro da igreja. Meu pai bateu lá e falou, tudo bem, a gente tinha uma Brasília vermelha, paramos na frente da igreja, meu pai, tudo bem, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. A igreja está fechada, ele falou, a gente não tem programação hoje, você podia abrir para a gente meia hora? O cara falou, tudo bem, abriu o portão, nós entramos, o cara voltou para a casa dele e nós fizemos um culto na igreja batista, que eu não sei nem, nas férias. A gente querendo brincar, divertir todos os meninos embicados. Pensa aquele culto, está todo mundo bravo. Era assim, minha mãe meio que fazendo no meio de campo, não, tá bom meus filhos, vamos, vai ser rápido. Meu pai feliz da vida, a gente, todo mundo embicado ali, todo mundo bicão grande. Porque a gente queria divertir. Meu pai falou, não, é domingo, domingo é dia do Senhor, domingo é na igreja, nós vamos servir o Senhor. E se você acha que isso causou um trauma no meu coração, você está totalmente enganado. Porque enquanto isso eu estava morrendo de raiva, toda ira no meu coração, mas eu estava vendo um homem apaixonado pela igreja do Senhor Jesus. Nem sei se meu pai torce para algum time. É verdade, nem sei se ele torce. Acho que ele torce para o Corinthians. Meu Deus, tenha misericórdia do meu pai. Eu sou flamenguista. Mas sirvo ao Senhor como meu pai serviu. A grande questão é que às vezes nós achamos que não temos responsabilidade nesse processo, meu irmão. A responsabilidade é sua, pai. A responsabilidade é sua, mãe. É você que precisa ser a referência. Não é para fazer o que seu filho gosta, é que ele veja que você gosta. Amém? Você não vai obrigar seu filho a gostar da mesma coisa que você, mas ele precisa ver que isso enche o seu coração. Gente, pastor passa por cada pendenga, cada coisa ruim, mas eu tenho a grata satisfação de amar a igreja do Senhor Jesus a despeito de tudo isso que nós passamos. Não imagine que só porque você está aqui em Goiânia ou lá em Brasília, você vai escapar desses problemas que estão acontecendo e dessa mortandade que pode acontecer na sua família. A responsabilidade também é sua. Amém? Segundo lugar, o texto sagrado continua dizendo assim, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Caramba, Mordecai, é a sua filha, cara. É a sua filha. Mordecai estava dizendo, a sua omissão vai ser responsabilizada. A sua omissão vai ser considerada por Deus. A sua omissão vai ser considerada por Deus. E eu acho interessante que Mordecai não estava assim, ele falou, ô Esther, ele estava mandando um recado, né? Não acho que eu estou preocupado se o povo judeu vai ser livre ou não.
Porque se você fizer algo, se você não fizer algo, melhor dizendo, Deus levantará outros meios para nos livrar. Deus vai nos livrar, Deus vai agir. As pessoas continuarão sendo salvas. As pessoas continuarão conhecendo o amor de Jesus. Saiba de uma coisa, se nós nos omitirmos de pregar o Evangelho, as pedras clamarão. Não tem problema. O problema não é falta, não é a falta que eu faço, mas a responsabilidade que eu tenho. E a minha omissão, a sua omissão, Esther, será lembrada por Deus. Mordecai diz o seguinte: Esther, se você não fizer, o povo vai ser livre, mas Deus se lembrará da sua omissão. E a sua família e você vão pagar por isso. Pai do céu, Mordecai é sua filha, pega leve com ela. Pega leve com essa menina. Mas o que ele está falando é o que eu preciso falar para você. É o que o pastor Renato tem falado com vocês. É que o Espírito Santo tem falado a cada um de nós. A nossa omissão será lembrada pelo Senhor, será considerada pelo Senhor. Às vezes eu me acho um bom cristão, porque eu vou à igreja, eu canto os hinos da igreja, eu louvo a Deus, eu gravo um videozinho curto e coloco na internet pregando o amor de Jesus. Eu me acho um bom cristão porque faço isso. Porque eu dou dízimo, dou oferta, ajudo alguma coisa na igreja. Amém? E isso é maravilhoso, mas eu tenho que lembrar de uma coisa. O problema não é só aquilo que eu faço, mas aquilo também que eu deixo de fazer. Que eu me omito. Isso não é a minha responsabilidade. Não é a minha responsabilidade. Cuidado com isso. E finalmente, amém? Finalmente, Mordecai diz assim: quem sabe, se para esta conjuntura não fostes elevada a rainha? Ou seja, ele está dizendo: Esther, você não consegue perceber que talvez Deus tenha te colocado aí, porque Ele tem um propósito na sua vida aí. Você não parou para pensar nisso? Que talvez a sua condição como rainha, o poder, a abrangência da sua fala, não tenha sido Deus que te colocou justamente para esse momento. Quem sabe, meu irmão, Deus não te colocou aqui nesse período, vivendo esses 23 anos dessa igreja, justamente para que você se levante hoje, para que você se levante nesse tempo. Será que não é isso? Será que o Espírito Santo não te deu recursos para que você possa investir na igreja, no Projeto Sertão, na obra missionária, nos trabalhos da igreja? Será que Deus não te deu saúde, dons, talentos, para que você possa pregar o Evangelho, onde nós pastores não temos muita aceitação, muito acesso? A gente às vezes acha que a palavra do pastor, ela tem mais força do que a nossa, mas isso é um engano, é um engodo. É assim, tem um aniversário, aí um aniversário do sobrinho de 5º grau, você nem... Tá, o pessoal, aí você pensa assim: vou levar o pastor, porque o pastor vai falar umas palavras, e ele tem os poderes, e na hora que ele falar, todo mundo vai se converter. Aí chega o pastor, todo mundo assim, contrariado, o pastor fala: então, gente, abramos as nossas Bíblias, eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, e ele fala meia hora, e o povo está assim: ai meu Deus, que coisa chata. E o cara está pensando: o que esse cara veio fazer aqui? Ele não tem mais o que fazer, não. Agora, pensa o seguinte: às vezes nós não temos acesso ao coração daquelas pessoas, elas não nos conhecem, mas você faz parte daquela família. Você é o tio Raimundo, você é o tio Francisco, o Pedro, você é o sobrinho que foi criado junto com os outros, e você se converteu ao Senhor Jesus. Aí no aniversário daquele primo de 5º grau, você fala: gente, me dá 5 minutinhos. Eu queria falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Não importa se você vai gaguejar, se você vai ficar vermelho, mas você já tem o coração daquele povo, é a sua família. Aproveita a oportunidade do Senhor Jesus. Quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou ali. Amém? Quem sabe o Senhor não colocou essa igreja tão maravilhosa, tão cheia de dons, para que ela continuasse indo muito além.
abrindo outras igrejas, outras congregações, levantando mais pastores, obreiros, de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus. É Ele quem determina os tempos dessas coisas, mas o nosso coração precisa estar sensível. E louvado seja Deus pela vida de Esther, porque Esther não ficou insensível. Quando ela recebe essa repreensão de Mordecai, seu pai, diz a palavra que ela foi orar. E ela disse o seguinte: fale para Mordecai que amanhã eu entrarei na presença do rei. Era uma coisa interessante, aquele povo era diferente demais, gente. Tem algumas coisas que eu não sei porque mudaram, sabe? Mas a prática naquela época é o seguinte: ninguém podia chegar na presença do rei se não fosse convidado. Nem mesmo a mulher. Eu penso, caramba, para assistir jogo seria uma benção, hein? A mulher está pensando assim, vamos comprar pão. Aí ela vai atrapalhar o jogo, você fala, ninguém entra aqui. Gente, tem coisa que não precisava ter mudado, gente. Tinha que ter continuado essas coisas. Nós perdemos tanta coisa. Naquela época, disse que se entrasse alguém, até a mulher, sem ser convidada, ela era morta. Não precisava tanto, só umas chicotadas. Nada disso. Não precisava tanto, só fica lá, põe alguém lá, põe um policial, fala, fica aí. Seria bom. Era assim que funcionava. Seria péssimo, mas é assim que funcionava. Ela não tinha autorização para entrar a hora que ela quisesse. Ela falou assim, tem mais de um mês que eu não entro, que eu não vejo esse cara. Tem mais de um mês. Mas eu acho tão bacana a frase que ela diz. Ela fala, orem, jejuem, que eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, eu pereci. Eu acho isso fantástico. A prioridade já não era mais a vida da Esther, o bem-estar da Esther, a reputação da Esther, mas sim o propósito de Deus para o seu povo. Ela falou, eu vou entrar. Você já sabe o final da história? Deus deu vitória ao seu povo, permitiu que eles se defendessem, e o povo foi liberto por causa da ação daquela mulher. Em obediência à palavra dura de seu pai. Deus tem um grande livramento para dar às pessoas que estão vivendo aqui, estão perecendo e morrendo sem Jesus no coração. E quem sabe você não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. E você vai dizer, eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou permitir que o Espírito Santo reaqueça a chama no meu coração. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou falar do amor de Deus, não importa se você tem curso teológico, não tem, se você sabe as 4 leis espirituais, se você sabe evangelismo explosivo, não importa, você tem a graça do Senhor Jesus. Você tem o poder de Deus que age em nós e através de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos revista de poder. Essa igreja precisa de poder. Eu não sei qual é a mensagem que o Bispo Antônio pregou de manhã, mas eu tenho quase certeza que ele falou que nós precisamos voltar a ter poder do Espírito Santo para curar as pessoas, para libertar os cativos, porque ele fala todas as semanas lá. E eu fico pensando assim, o Bispo Antônio tem toda a razão. Uma igreja que não é cheia de poder de Deus, o que ela vai fazer? Quem ela vai transformar? Quem ela vai mudar? Nós precisamos desse poder agindo sobre as nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé. Se você puder fechar os seus olhos. E se Deus falou ao seu coração, eu gostaria que você tivesse um tempo nessa noite para responder ao Senhor Jesus. Para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou à tua disposição. Faça em mim e através de mim o que o Senhor quer. Revela o teu propósito, a tua vontade à minha vida. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, é você quem precisa responder, Esther. Maria, Pedro, é você quem precisa responder. Mordecai sabia da necessidade. Mordecai sabia dos problemas, mas quem precisou responder naquele dia foi a sua filha Esther.
Hoje o Espírito Santo de Deus está aguardando a sua resposta a Ele. O que você vai dizer ao Senhor nessa noite? São 23 anos de bênção em que o Senhor tem nos sustentado. A misericórdia dEle tem nos atraído e tem estado sobre nós. E o que nós vamos fazer daqui para frente? A igreja pós-pandemia, ela precisa ser uma igreja missionária. Se até então essa chama se arrefeceu no seu coração, ela precisa ser reaquecida o quanto antes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Durante alguns segundos, se você puder, permaneça com seus olhos fechados e fazendo a sua oração. Eu não vou orar, eu vou orar daqui a pouquinho, mas faça a sua oração. Assuma o seu compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Faça o que precisa ser feito, Senhor. Faça o que precisa ser feito. Fala da forma como o Senhor deseja falar. Traduz, ó Pai, o que foi dito de uma forma que o nosso coração, o coração dos teus filhos, possa entender. Porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece. O Senhor prova os nossos pensamentos. E o Senhor é capaz de falar de uma forma ao nosso coração que nós entendemos, ó Pai. Eu me lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, eu entrei na minha primeira conferência missionária da vida. E quando as pessoas começaram a orar naquele ambiente, a presença do Espírito Santo encheu o meu coração. Eu tinha 5 anos de idade, eu não sabia ler ainda, estava sendo alfabetizado. Eu não entendia absolutamente nada de teologia. Mas uma coisa eu tive certeza, que havia uma presença naquele lugar que faz toda a diferença e que é capaz de se comunicar com uma criança de 5 anos de idade e marcar a sua mente e o seu coração. Esse mesmo Espírito está aqui nessa noite e Ele está falando ao nosso coração. Ele está marcando o seu coração nessa noite. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou
diante da tua face, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida. Aleluia, Senhor, a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. aleluia, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Sim, eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de fazer um convite a você que veio a esse lugar, ou que talvez esteja nos acompanhando através das redes sociais. Se Deus falou o seu coração, se algo tocou no seu coração nessa noite, e você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou talvez você tenha se distanciado dos caminhos do Senhor, por algum motivo, alguma frustração, alguma decepção com alguém, mas o Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Ele jamais nos decepcionou. Ele nos ama e Ele nos recebe de braços abertos. Eu gostaria que onde você estivesse, você fizesse um sinal com uma de suas mãos, dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor nessa noite. Alguém nesse lugar que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você não vai ser chamado aqui à frente, você não precisa vir. Não tem problema, eu apenas quero orar por você depois. Alguém, faça o sinal com uma de suas mãos, dizendo: eu quero reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Você que está nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube, se você quiser, se manifeste através do chat. Nós vamos entrar em contato com você, nós vamos orar por você. Se você ficou envergonhado, de repente você não conhece as pessoas que estão aqui, você pode nos procurar depois do culto também, dizer: olha, faça uma oração comigo. Mas o mais importante é que você tome a sua decisão o mais rápido possível. Não deixe para amanhã. Jesus tem um plano especial para você. Ele tem um futuro maravilhoso para você. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
eis-me aqui, rendido estou. Sim. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre, aleluia, Senhor, faz em mim o teu querer. Minha vida a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre, aleluia, oh, faz em mim o teu querer. Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele pertence toda a honra, toda a glória. E que sua vida seja assim, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor.